Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Eduardo Jax em mais um vídeo no nosso canal para comentar algo que virou notícia e dominou a internet nos últimos dias, que foi justamente o episódio aí envolvendo o Will Smith, sua esposa e o comediante Chris Rock no evento de premiação do Oscar, né? Então, se você quer saber aí sobre uma opinião do ponto de vista do conhecimento da psicologia em relação ao acontecido, não deixe de assistir este vídeo. Vamos lá? Vamos lá então, pessoal. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também ativar as notificações. Assim você sempre vai sendo avisado, não é? E avisada sobre os materiais novos que vão sendo subidos aqui para o canal, tá bem? Bom, só se fala na internet praticamente sobre o acontecido na cerimônia do Oscar, envolvendo o ator Will Smith, a sua esposa e também o comediante Chris Rock, né? O comediante fez uma piada relacionada à cabeça raspada da esposa do Will Smith e o Will Smith subiu na sequência e deu um tapa na cara do comediante. Todos ficaram estarrecidos com aquela reação e depois o Will Smith continuou dizendo que o comediante deveria parar de comentar sobre a sua esposa, né? Então ficou bastante claro que aquilo não era encenação. O Will Smith ganhou o prêmio de melhor ator neste ano de 2022 e não é, chorou, se emocionou depois durante a sua premiação, pediu desculpas à academia, não é? Deixou bem claro então que aquilo tudo realmente aconteceu, foi real, não é? Bom, o que a partir do ponto de vista da psicologia nós podemos comentar sobre tudo isso? Eu acho que a primeira reflexão importante é: podemos fazer piada com tudo? O humor não tem limites? Muitos humoristas aqui no Brasil tentam trazer essa questão, né, de que o humor não pode sofrer nenhum tipo de censura, porque afinal de contas é só humor, não é? Então, o homem, por exemplo, ali a família, não é, da atriz precisou escutar uma piada que visivelmente deixou ela desconfortável, não é? Isso está no vídeo claramente, ela revira os olhos, não é, suspira, enfim. Enfim, não teve graça para ela, que foi o alvo da piada, não é? E teve que ouvir uma piada em relação à sua condição de estar careca, que na verdade foi uma escolha dela raspar os cabelos, mas porque ela está com uma doença de pele que causa queda de cabelos. Então, tendo falhas no couro cabeludo, ela preferiu fazer o cabelo, preferiu raspar a cabeça, não é? Então o comediante Chris Rock fez uma piada com isso, não é? Fez uma referência dentro do cinema, enfim. Mas a pessoa que foi alvo da piada não gostou, não é? Então assim, pessoal, o humor tem sim que ter limites. Dentro da psicologia profunda, psicanalítica, nós consideramos que o humor, muitas vezes, ele pode ser um mecanismo de defesa nosso, né? Que faz com que nós mantenhamos a nossa saúde. Só que nós temos que questionar o humor no sentido de precisar ser um humor baseado, por exemplo, no mal-estar do outro. Sabe aquele humor que sempre vem assim com um tom de sacanear alguém, não é? Apontar os defeitos de alguém, não é? A piada com a pessoa porque ela tem sobrepeso, ou por causa da cor do cabelo, ou pela sua etnia. Quer dizer, são questões que começam a transcender uma possível liberdade do humor. Se não é engraçado para todo mundo, esse humor começa a ser questionável. Ele começa a assumir um outro caráter, né? Um caráter de sacanagem mesmo, um caráter de preconceito,
um caráter de bullying, não é? Então nós temos todas essas questões envolvendo a expressão do humor, né? E temos que tomar muito cuidado com isso. Não se pode não fazer humor com tudo, com todas as condições. E no caso aqui, né, do acontecido no Oscar, com uma condição de saúde, você fazer piada, né, algo que visivelmente está trazendo sofrimento para aquele núcleo familiar, para aquelas pessoas e principalmente para a atriz que está sofrendo com essa condição. Então, por que fazer humor com isso? Não haveria outras opções saudáveis para fazer humor? Né? Outra questão, muitas vezes o humor é uma forma, como diria o Freud, de falar as verdades, não é? Então, brincando, dizemos as verdades. Porque se falássemos sério, a mesma coisa que falamos através do humor, aquilo seria rechaçado de forma imediata. Mas a minha motivação para falar aquilo, ela continua sendo a mesma motivação nos dois casos. Compreende? Então, aquilo que sai, mas sai através do humor, continua não sendo nobre, continua não sendo aceitável. Então, foi uma piada de muito mau gosto, não é? Fazer qualquer tipo de chacota em relação a algo que está relacionado à condição de saúde da atriz, não é? E realmente se excedeu, não é, o limite do bom senso por parte do humorista Chris Rock. Bom, agora nós vamos à reação do Will Smith. O ator Will Smith é, sem dúvida, um dos mais talentosos da atualidade, pelo menos na minha perspectiva. Eu gosto muito dos filmes dele, da atuação dele. Quase sempre já tenho de antemão que se ele está no filme, o filme é bom, né? E geralmente isso se confirma. E realmente chamou muito a atenção a reação que ele teve, né, quando escutou aquela chacota com a esposa dele, né? Então, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi a reação dele, eu pensei, nossa, esse homem está em sofrimento, ele não está nada legal, né? Ele se destemperou totalmente e na mesma noite onde ele recebe o prêmio de melhor ator, seu primeiro Oscar, ele tem marcado então na história ter se destemperado totalmente e dado um tapa na cara do comediante. Nesse momento, ele perdeu a razão, certo? Perdeu a razão pela suspensão da sua racionalidade naquele momento. Certamente ele foi simplesmente governado pelas emoções. E ele perdeu a razão também no sentido social, não é? Como assim? Vocês já pensem comigo assim, nós vamos, ao sinal de qualquer ofensa, sair nos estapeando? Como vai ser isso? Isso parece razoável para alguém? E na verdade, olha, parece razoável para muitas pessoas, porque a internet está inundada hoje de pessoas colocando Will Smith num pedestal, dizendo que foi maravilhosa a atitude dele, tudo, e muitas piadas, obviamente, com isso também, né, no sentido de, será que seu homem faria isso para você? Como se, em pleno século XXI, o único valor que um homem teria seria o de ser capaz de dar uma bofetada na cara de outro que está ofendendo a sua mulher. Será que o homem está reduzido apenas a essa condição? Será que nós não temos mais valor nenhum para oferecer, né? Então, assim, isso é uma expressão de machismo, né? Um machismo, uma masculinidade tóxica. Isso não foi uma expressão de macheza ou de grande amor, foi uma expressão de um destempero, de um desequilíbrio, não é? Haveria tantas outras formas de se expressar um descontentamento, mas não, foi feito isso de uma deselegância tamanha que com certeza se equipara, na minha opinião,
ao próprio desrespeito cometido pelo comediante, certo? Se não transcende isso, talvez até transcenda. Acho que temos que pensar melhor sobre o que representa hoje o masculino para nós, não é? O que significa ser homem? Será que é só isso? Sair batendo na cara dos outros? Defender a honra dessa forma? Então, fiquei um pouco preocupado assim, vendo tantas pessoas falando da atitude como se fosse fantástica, não é? Acho que todos erraram, né? Houve um destempero geral, isso foi muito lamentável realmente. E nós temos que entender cada vez mais sobre as emoções humanas. Eu acho que havia um grande estresse por parte do Will Smith, certamente questões familiares, questões pessoais que não vêm a público, não é? E outras que vêm também. O próprio lidar com a doença da esposa também deve ter deixado ele numa condição emocional muito mais frágil do que de costume. Para quem insiste, não é que não, ele fez o papel de marido, defendeu a esposa. Ora, eu acho que podemos pensar pelo menos duas questões nesse sentido. Primeiro, hoje, como é o debate do momento, não é? O lugar de fala era da mulher. A Jada Smith, que foi ofendida, ela que teria o direito, primeiramente, de se manifestar, não é? Então acho que esse é um primeiro ponto. O Will Smith precisava fazer essa função por ela, não é? Não estamos ainda numa condição ideal, equidade de gênero não existe, não é? Então pode ser que ele precisasse fazer uma manifestação por ela, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. E outra questão fundamental é: será que ela se sentiu realmente representada nesse ato? Será que ela se sentiu feliz? Será que ela sentiu isso como uma desforra realmente pela piada inconveniente que ela havia escutado ali naquela situação? Será que realmente o Will Smith protegeu ela do sofrimento ou será que gerou um outro nível de constrangimento? Então tudo indica que sim, que houve um outro nível de constrangimento. Eu duvido muito que uma atitude tão infantil e destemperada, não é? Na verdade, uma atitude mais enfim, de um moleque, de uma criança, não é? Do que de um homem, de um adulto saudável. Eu duvido muito que essa atitude, que esse ato tenha contentado essa mulher que foi ofendida na sua condição por um comediante igualmente sem noção, né? Então, estes eram alguns pontos que eu gostaria de trazer para nós refletirmos sobre essa questão, esse acontecido, não é? Lamentável que houve, mas que eu acho que sempre pode ser justamente aí um veículo para nós pensarmos um pouco mais sobre a nossa saúde mental. Como será que nós estamos, né? Será que nós somos essas pessoas que fazem piada com a dor do outro, com a condição do outro? Será que nós somos essas pessoas reativas que vão levantar e vão agredir o outro, inclusive fisicamente, se forem tocadas nas suas feridas, nos seus gatilhos? Como está a gerência das nossas emoções? Como está o nível do nosso estresse, né? Como será que nós realmente estamos hoje? Eu acho que essa reflexão é muito válida. Então vamos aproveitar esse momento desse acontecido com pessoas tão famosas que movimentaram a internet inteira, né, a opinião pública. Vamos aproveitar esse momento para levantar um debate que acabe por dar sentido a toda essa experiência e que também nos leve a uma reflexão e uma condição melhor de saúde, uma condição melhor de vida e que também nos leve a uma condição de melhor relação, tanto intrapessoal quanto interpessoal. Bom, agora eu quero ouvir a sua opinião. Essa foi uma singela opinião
do ponto de vista do saber psicológico, não é? Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários o que você achou. O Will Smith estava certo? Jada Smith foi representada nessa situação? Chris Rock realmente exagerou? O humor tem limites? Não, o humor não tem limites. Deixe seus comentários, as suas opiniões, e eu quero saber o que vocês estão pensando, tá bem? Então, um abraço, até muito breve, e não esqueça de deixar o seu like, comentar então, se inscrever no meu canal aqui, o canal Eduardo Jaques, e também ativar as notificações para receber sempre mensagens de novos conteúdos. Vamos lá, até breve, um abraço!